Olá, amigos da Catequese. Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Foi ele que falou pelos profetas. Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, você, querido catequizando aí da turma de catecumenato crismal, da turma de catecumenato adulto, seja muito bem-vindo. Desejo também boas-vindas aos nossos catequistas, aos nossos pais, que a partir desse momento se encontram aqui no nosso programa Catequese em Missão. Sou o catequista Marcos e estarei mediando o 21º encontro dessa nossa caminhada dentro do IVC. E o nosso encontro de hoje tem como tema o Espírito Santo e seus dons. Para darmos início ao nosso encontro, para começarmos de uma forma boa, de uma forma bonita, vamos rezar ao Espírito Santo, ele que está no nosso tema de hoje. Vamos rezar especialmente também à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a companhia, a intercessão do Espírito Santo. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos também a Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira diocesana, para que ela possa estar intercedendo por nós, para que possamos ser seres que absorvamos os conhecimentos que serão aplicados aqui no dia de hoje. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com a bênção de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora do Carmo e a invocação do Espírito Santo, o nosso encontro seja proveitoso. Amém. Ainda em oração, vamos entrar também mais em sintonia com o nosso encontro de hoje, que fala aí sobre o Espírito Santo e seus dons. Vamos ouvir a canção Move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus
Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E falando diretamente sobre o nosso tema de hoje, nosso tema que é uma continuidade dos outros encontros, que alguns encontros anteriores nós falamos sobre a Santíssima Trindade, que aí entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é sobre essa pessoa, essa terceira pessoa, que iremos falar hoje, mais especificamente sobre os seus dons. Agora, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, aí no capítulo 12, versículos de 3 a 8. Nós vamos ler essa passagem que irá nos orientar, nos direcionar no nosso encontro de hoje. Pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vocês: não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e estes membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Temos, portanto, dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Quem tem um dom da profecia, que o exerça na justa relação com nossa fé. Quem tem um dom do serviço, que o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem o do encorajamento, encorajando. Quem reparte, que o faça com simplicidade. Quem preside, com zelo. Quem faz obras de misericórdia, com alegrias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa passagem ela vai nos mostrar que o Espírito Santo ele está em ação com o Pai e o Filho. Pois na passagem a gente pode ver que nós precisamos agir de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Também nessa medida de fé entram os nossos dons,
que são concedidos, através do Espírito Santo. É o próprio Espírito que nos revela a Deus e nos dá a conhecer Cristo, sua palavra viva. A missão de Cristo e do Espírito Santo, pessoa em destaque no nosso encontro de hoje, a missão dele se realiza na igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Então, a igreja é o corpo, não aquela estrutura física que nós vemos bonita, grande, mas a igreja é corpo, que somos nós. Nós somos esses membros do corpo de Cristo e também aí do templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem em nosso socorro, pois nós somos decaídos, né? Como a gente escutou na música, ele está aqui nesse lugar, ele vem para consolar, ele vem para várias coisas. E ele vem também aí em socorro das nossas fraquezas, né? E nós, devendo buscar a santificação, ocupando-nos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, como nós vimos aí na passagem bíblica. Então, quando o Espírito Santo ele dá esses dons a cada um de nós, ele dá conforme o que Deus também nos dá. Ele espera que nós façamos da melhor maneira possível. Então, como nós vimos na passagem, quem tem um dom de ensinar, que ensine. Quem tem um dom de partilhar, com humildade. Então, o Espírito Santo ele quer isso de cada um de nós. Então, aí entramos também nas virtudes humanas, que são disposições estáveis da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, né? Então, nós temos aí 4 virtudes cardeais essas, que são a prudência, a justiça e a temperança e a fortaleza também, que aí entra como uma virtude cardeal. Então, você aí também que recebe, cada um recebe um dom do Espírito Santo. Então, resta saber como nós vamos partilhar esse dom, como nós vamos fazer para partilhar essa virtude, pois é muito importante. Deus não quer que nós sejamos dons, que nós tenhamos os nossos dons escondidos, mas Ele quer que nós façamos algo, claro, pela igreja, dentro da igreja, muitas vezes com os nossos dons. Algumas vezes a gente vê gente que não sabe cantar, ou que as pessoas sabem cantar, mas tem vergonha de cantar na igreja, né? Então, é importante que a gente saiba, poxa, o meu dom é esse, eu sinto que eu sei fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para usar esse dom em favor daquele que me deu o dom, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é Cristo, o corpo da igreja, né? Então, é importante que nós saibamos isso. Eu sei ler, eu sei proclamar muito bem. Então, falo lá com o coordenador de liturgia, coordenação da liturgia, e vou ser um dos proclamadores. Sei tocar violão, vou colocar o meu serviço à disposição da igreja. Tem muita gente que diz, mas eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada, não sei tocar, não sei cantar, eu não sei ler, eu não sei nada. Alguma coisa a pessoa sabe fazer, então é importante que ela descubra e coloque à disposição da igreja, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da comunidade, né? A gente vê aquelas igrejas muitas vezes com quase ninguém participando, e lá no fundo da comunidade aparece alguém para sustentar, para dar vigor a essa caminhada, né? Isso muito graças à ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Então esse é o nosso programa Catequese em Missão,
nosso tema de hoje, o Espírito Santo e seus dons. Vamos falar agora mais diretamente sobre os dons do Espírito Santo, né? Que são 7, como nós conhecemos. São sabedoria, ciência, entendimento, fortaleza, conselho, piedade e temor de Deus. E as graças que ele concede a todo homem para a sua santificação. Então nós já podemos ver isso, que ele sempre está dando dons para cada um de nós, visando a nossa santificação. São dons que irão nos ajudar. Então, eles visam iluminar a inteligência e fortalecer a vontade do homem. O Espírito de Deus, ele suscita nova vida nos corações de todos nós que recebemos os dons e colocamos em prática, que nós nos deixamos guiar pela voz de Deus, pela direção de Deus. Então, os 7 dons do Espírito Santo, como já são dito, eles estão pertencendo em plenitude a Cristo, filho de Davi. O Catecismo da Igreja Católica coloca a vida moral dos cristãos, ele diz que ela é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz isso. Os dons do Espírito Santo são um sustentáculo para a vida moral nossa como cristãos. Então, nosso primeiro dom é a sabedoria. É o dom que faz o cristão, cada um de nós, sendo padre, sendo leigo, sendo catequista, atuando em alguma área, ele é um dom que faz cada um de nós percebemos, intuir e gostar das coisas espirituais. Então, é essa sabedoria das coisas celestes. É essa sabedoria que a gente pede, a sabedoria e também o entendimento que a gente pede quando reza, para que o nosso encontro seja frutuoso, que a gente possa entender alguma coisa. Então, o salmista também diz sobre esse tema, sobre esse dom que é a sabedoria, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então a gente vai ver um pouco mais à frente sobre esse temor de Deus. O segundo dom é o entendimento, é o complemento da sabedoria, né? O entendimento, ele é o dom do conhecimento, pois a pessoa consegue entender e conhecer aquilo que vai no coração e nas mentes da pessoa. Tem uma história muito bonita do Padre Pio, que quando ele ia confessar, ele sabia quando a pessoa, por esquecimento, timidez, medo, vergonha, alguma coisa assim, ele escondia o pecado, né? E ele falava: olha, faltou você falar esse pecado e você cometeu esse pecado tantas vezes. Então, é esse dom que o dom do entendimento que o Padre Pio tinha. Então, esse dom ele é utilizado ali pelos sacerdotes na hora da confissão, justamente para entender e poder direcionar. E aí nós entramos no terceiro dom, que é o dom do conselho, que é o dom que quem possui consegue dirigir, orientar e aconselhar as almas para a sua própria salvação e felicidade. Mas não é um dom restrito aos sacerdotes. A pessoa que tem esse dom pode orientar. Tem pessoas que sabem orientar muito bem. Então isso é um dom, não é uma coisa que veio do nada. É um dom que veio do Espírito Santo, que veio de Deus. O dom da fortaleza, que nós já falamos que também é uma virtude, e é uma virtude que é dada pelo Espírito Santo, como todos os outros, e que faz com que a pessoa diga não ao pecado. Então a pessoa está ali firme e forte na igreja, ela não vai se deixar levar pelo pecado, as pressões sociais, as certas modas que prejudicam a nossa vida espiritual. O dom da fortaleza ele faz com que nós saibamos resistir a certas influências sociais, não deixando que essa pressão, você tem que fazer talvez tem que ir para tal lugar, tem que fazer tal coisa. Então, esse dom ele ajuda a pessoa a manter a sua fé firme na igreja, né? Assim, dentro dos costumes que a igreja ensina. O dom da ciência, é o nosso quinto dom, ele permite ao homem perceber e sentir através da natureza e dos acontecimentos no dia a dia a presença e a linguagem de Deus. Então, essa é aquelas coisas, né? Enquanto a gente observa uma linda flor,
Em vez de ficar apenas admirando a beleza da flor, nós entendemos e louvamos ao Criador, que é Deus. Então isso é nas montanhas, na água do mar, nas estrelas. Então quando nós admiramos essas coisas naturais, nós estamos admirando e nós também devemos louvar e agradecer a Deus, porque foi Ele que criou para nós. O sexto dom é o dom da piedade. Ele inclina o cristão à oração, ao louvor, à adoração, à contemplação. Leva o cristão a sentir o gosto pela oração, né? Então, muitos de nós não gostamos de rezar ou simplesmente não queremos rezar mesmo. Quando a missa fica demorada, a adoração é longa, começa a doer o joelho, a pessoa começa a querer ir embora. E isso é falta do dom da piedade. Então tem gente que fala assim para os padres em algum momento assim: ah, padre, mas eu rezo tanto e isso não acontece, tudo que eu peço não acontece. E aí fica a pergunta, né? Como é que a pessoa reza? Porque não basta rezar, é preciso rezar bem. Então é esse dom que vai ajudar, né? A gente pode citar alguns exemplos. Pessoas que rezam Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, mas não entendem a beleza daquilo que estão rezando. Então, as orações, elas são, algumas das orações são ali escritas e desenvolvidas pela igreja, mas a própria oração do Pai Nosso foi Jesus Cristo que ensinou, né? Então imagina o poder dessa oração, nós sabendo rezar, né? Rezando bem. Mas esse rezar bem não é rezar bonito, não é falar bonito, é saber como fazer, como chegar essa oração até Deus. E é simplesmente rezar com fé. Com fé, todas as orações são bonitas. E o sétimo dom é o dom do temor de Deus. Esse dom nos leva a fugir do pecado, com o receio de ofender e de perder quem amamos. Tem duas características. Muitas vezes a gente aprende a respeitar ou por medo. A gente aprende ali digamos no colégio, a gente não faz tal coisa porque o professor pode fazer isso, mas a gente faz isso por medo ou por respeito. Você que está aí nessa caminhada, seja na faculdade, seja em casa, seja alguma coisa assim. Eu não faço tal coisa porque eu tenho medo do meu pai ou respeito ao meu pai. É esse temor que nós devemos ter por Deus. É Ele que nós amamos e nós devemos fugir de estar lhe ofendendo, né? Ofendendo aí a Deus deve ser horrível, né? Então esse dom do temor de Deus, poxa, Deus não vai gostar disso. Então eu não vou fazer porque eu respeito a Deus e não porque eu tenho medo de Deus. Mas o temor de Deus, esse dom, ele vem nos ajudar a entender isso. Concluindo aí esse nosso encontro, chegando ao final do nosso encontro de hoje, é um tema muito longo, nós temos muita coisa para falar sobre o Espírito Santo, e inclusive deixo como atividade para casa uma pesquisa mais abrangente. Então, não foi falado sobre os frutos do Espírito Santo, e você pode anotar como atividade para pesquisar os frutos do Espírito Santo e as virtudes cardeais. Nós apenas citamos, mas não explicamos. Então, como atividade, você tem que pesquisar sobre os frutos do Espírito Santo e as virtudes cardeais, para que você possa se aprofundar mais no tema. E aí é aí que nós podemos entender de uma forma melhor sobre esse Espírito Santo e os seus dons. Então, encerrando o nosso momento de hoje, o nosso encontro de hoje, vamos fazer juntos a oração do Pai Nosso.
Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, desde já convidamos você para o nosso próximo encontro. Nós estamos nessa caminhada de IVC. Pedimos que você continue, que você tenha a perseverança, que você possa estar sempre pedindo essa intercessão do Espírito Santo. Você pode ter certeza que Ele irá interceder e santificar você para que você possa continuar nessa sua caminhada de catequese. Então, agora nós já estamos em alguns lugares voltando, com a graça de Deus, com a catequese presencial, mas nós iremos continuar aqui pelo rádio, pelo YouTube, seja onde for que você esteja assistindo, e queremos sempre que você esteja presente, acompanhando esse momento de catequese. Então, desde já agradeço a você que participou conosco desse encontro de hoje. E fiquem na paz de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora do Carmo e do Espírito Santo. Amém. Está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te